ampliar a unidade dos leitos da pediatria. Legal. Então, isso daí para todos nós vai ser muito importante. A gente vai ser referência em pediatria. Eu acho que a cidade de Santos, não só a cidade de Santos, mas a Baixada Santista no geral, é muito carente de um atendimento específico para criança. Né? Então, trazer essa experiência aqui para vocês, para todo mundo aqui, eu acho que vai ser legal, tá bom? Vamos começar falando sobre raio-x de esqueleto de criança mesmo, tá? Poderia estar abordando tomografia, outros temas, mas eu preferi escolher esqueleto, que é o início de tudo, né? Quem é estagiário aí vai começar, o esqueleto é o carro-chefe, né? Tem todos os ossos para você estudar ali. Então vamos começar com esqueleto de criança. E por que esqueleto de criança? Porque a radiologia pediátrica ela tem algumas peculiaridades que a gente tem que se atentar em relação ao raio-x de adulto, tá? Eu vou falar agora passo a passo de cada um dessas etapas aí, desde o momento que você recebe o pedido até analisar o pedido médico, falar com os pais, aí é um fato muito importante, os pais, falar depois com a criança, saber tratar a criança, porque tem muita gente que fala assim, trabalhar com pediatria é um saco, nossa, a criança chora, tal. Gente, eu posso garantir para vocês que é muito mais fácil trabalhar com criança do que trabalhar num pronto-socorro aí de uma UPA aí, onde você vai atender bêbado, atender paciente drogado. Com certeza, se vocês souberem levar, criança é um paciente muito, mas muito melhor para se trabalhar. Tá? O pessoal trabalha em pé, vocês sabem disso, né? Então vamos lá. Análise do pedido médico, preparo da sala, preparo dos pais, preparo da criança, proteção radiológica. Eu vou passar uma breve menção sobre isso daí, porque vocês já devem estar cansados de estudar sobre proteção radiológica aqui hoje, né? E por fim, a execução do exame, ok? Ó, eu digo que a primeira coisa que a gente tem que se atentar, não só em pediatria, mas em qualquer tipo de exame, é no pedido médico. Confirmar o nome do paciente completo, idade e, se preciso, até a filiação dos pais. O Marcelo deve saber muito bem isso daí. Por que eu falo dos pais também? Não é muito difícil da gente encontrar criança, paciente com o nome parecido. E já teve casos, inclusive lá no Central, lembra? De paciente que foi fazer exame, não era ele, era um homônimo dele. Isso daí é muito sério mesmo, tá? A gente vai falar mais sobre isso daí mais pra frente. Assinatura e carimbo do médico e a data do exame. E a patologia. Antes de colocar um paciente na sala, eu sempre digo que você tem que saber o exame que você vai fazer, a patologia que está ali. Se bem que a gente sabe que existem muitos médicos que mandam o pedido para o raio-x sem a hipótese de diagnóstico, que é errado. Tem que ter hipótese de diagnóstico. A Célia sabe, né, Célia? Eu falava, vê se é TB, se for TB você já põe uma máscara da N95 e tal. Mas não é só para caso de TB, não é só para proteção do profissional, é para você fazer um exame adequado também. Tá? Correta identificação do exame, como eu disse, ela é muito importante. Nome e sobrenome e, se possível, data de nascimento e filiação. Pessoas homônimas, né, é mais comum do que se imagina. Tá? Bem-vindo. Opa, bom dia. Tudo bom? Então, você utilizar
vocês a confirmação do nome completo e a data de nascimento é uma ferramenta a mais de segurança para a gente, para evitar de você realizar um exame errado, tá? Com pacientes trocados. Ressaltando que a realização de um exame no paciente errado, além de ser constrangedor, porque o serviço vai ter que entrar em contato com o paciente, solicitar a reconvocação, quando é caso de ambulatório. E aí você vai ter que passar pelo constrangimento de chamar o paciente, além de ser... Desculpa aí. Além de ser constrangedor de ter que reconvocar o paciente, a gente ainda entra no caso da questão ética, né? O código de ética, porque você está cometendo um deslize, fazendo o exame com o nome do paciente errado ali, tá? Isso pode acarretar consequências muito mais graves também. Se o paciente vai para cirurgia, vai passar por um procedimento invasivo, se ele tiver com o nome dele errado na radiografia, no exame, seja raio-x, tomografia, o que for, isso daí pode trazer alguma consequência mais grave adiante. Tá? Além da confirmação do nome do paciente, também da data e do carimbo médico, de todo aquele procedimento padrão, isso tem que se atentar à patologia também. Sobre datas, só uma observação. Existe um exame para criança que é a idade óssea. A criança faz uma radiografia das mãos e punho. Tá? O médico radiologista ele vai determinar a idade da criança a partir daquela radiografia. Então, quando você recebe um pedido de uma radiografia de idade óssea, tem que perguntar data de nascimento, nome completo e verificar quando que a mãe vai voltar em consulta. Porque às vezes ela vai passar no endócrino, ela vai passar daqui a 8 meses. A gente sabe que o SUS, às vezes, a consulta é muito demorada. Então você não pode realizar aquele exame com uma antecedência muito grande. Porque o próprio nome do exame já diz, idade óssea. Se você fizer com 8 meses, 1 ano de antecedência do exame, quando ela passar em consulta, já teve uma evolução. Você já perdeu aquele parâmetro. Esse exame tem que ser realizado 1 mês antes da consulta de retorno. Tá? Isso é só uma curiosidade. Vamos falar sobre patologia, então, no pedido. A interpretação da hipótese... Opa, apertei errado aqui, desculpa. A interpretação da hipótese diagnóstica da patologia já confirmada do paciente, tanto a hipótese como a patologia já confirmada, ajuda tanto na realização do exame, com a utilização correta dos parâmetros técnicos, quanto na segurança do paciente e do profissional. Um exemplo, ao identificar o diagnóstico osteogênese imperfeita, isso daí estou tratando de patologias pediátricas, infantis, tá, gente? Que é o meu tema. A osteogênese imperfeita no paciente, o profissional deverá tomar o maior cuidado ao manusear a criança, virar ela de decúbito, tá? Porque a maioria de vocês deve ter conhecimento, enfermagem também, é aquela doença chamada popularmente de ossos de vidro. A criança, ao menor manuseio, se você tiver um pouco mais de força ao manuseá-la, ela pode ter algum tipo de fratura. Então, se você recebe um pedido médico e você já tem essa informação, isso daí é importantíssimo para você realizar o exame com a devida atenção, cuidado, para não agravar o estado de saúde da criança. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo também, como eu acabei de citar aqui com a nossa amiga Célia, tuberculose ou uma outra doença infecto-contagiosa. Muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro do hospital e às vezes o médico nem tem certeza do diagnóstico do paciente. Mas se ele coloca ali uma hipótese diagnóstica, que o paciente já teve contato com tuberculose, com alguém com tuberculose,
Pega, coloca uma máscara N95, se proteja, você vai proteger a sua integridade física, a sua família, para você não estar levando nada para casa, tá? E exigir do paciente também que faça o mesmo, que utilize uma máscara, tá? Isso não só para tuberculose, mas qualquer outra doença transmitida via aérea, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de patologias que a gente encontra no hospital de referência pediátrica, tá? Fibrose cística, aqui eu estou falando de doenças metabólicas e genéticas. Fibrose cística, a osteogênese imperfeita, que a criança apresenta diversas fraturas. Quando uma criança dessa dá entrada num pronto-socorro normal, de uma UPA, e às vezes não tem pediatra, ou tem, ele não tem muito conhecimento, às vezes ele vai olhar essas fraturas absurdas, ele vai achar que a criança é vítima de agressão, de maus tratos, mas não é. É da patologia da anemia falciforme. E uma coisa muito importante também, para nós, da radiologia, os técnicos, você atender uma criança com sítios inversos. Isso daí nada mais é do que uma variação anatômica. A criança nasceu com os órgãos todos ao contrário. O coração, em vez de estar direcionado para o lado esquerdo, vai estar para o lado direito. O fígado para o lado esquerdo. Todos os órgãos vão estar invertidos. Fala, mas e daí? Isso não é doença. A criança tem algum problema em fígado, por exemplo, ela vai para a cirurgia. Se você não identificou corretamente, o médico vai achar que ela tem o fígado do lado direito. Ela vai fazer uma biópsia do fígado. Vocês entenderam? Então, tem que... Eu coloquei um exemplo do fígado, mas pode ser de qualquer outro órgão. Então, vocês têm que se atentar a isso. Na hora de identificar o exame, colocar lá do lado direito corretamente. Se for sítios inversos, a identificação do lado direito vai estar do lado do coração. É raro de acontecer, mas acontece. Já peguei muito já. Infecto contagiante as principais que a gente costuma atender numa rotina pediátrica, né? Tuberculose, meningite, varicela. Ah, mas varicela não precisa de raio-x. Tá, mas a gente tem que tomar o cuidado. Se a criança que tiver com varicela precisar de um raio-x de tórax, precisar de raio-x de membro, de extremidade, cabe ao técnico fazer o quê? Identificou varicela? Isolamento. Normalmente, se a criança estiver internada, ela já vai estar internada no isolamento e a precaução já vai ser feita pela equipe de enfermagem, tá? Mas eu já tive varicela. Não importa. Você já teve, você não vai pegar de novo. Só que você vai ser um meio de transmissão da doença para outras crianças que não têm. Então a gente tem que pensar não só na gente, como nos outros pacientes. Tá? Leonardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os cuidados com o equipamento quando vocês entram em isolamento? Depois que vocês entram em isolamento? Isolamento vocês têm que respeitar, né? Assim, sim, a gente as sinalizações que a CCIH desencadeia. Exatamente. Em relação às precauções, né? Exatamente. A gente vai ter que seguir a orientação que a enfermagem vai colocar. Normalmente a enfermagem coloca na porta os isolamentos, né? Eu falei isso ontem. Se é isolamento de contato, reverso, isolamento respiratório. Então, a partir dali, o técnico vai ter que se paramentar de acordo com a orientação do isolamento. E o aparelho? Agora, quanto ao aparelho, foi bom você ter feito essa pergunta, muito interessante. O professor aqui da escola IACOM, ele já mencionou sobre um saquinho plástico que eles utilizam. Não só na Santa Casa eles utilizaram, como nós aqui também utilizamos, vários serviços aí fora utilizaram. Isso foi muito comum na época da Covid, que a Covid ela reforçou ainda mais esse cuidado. Então a gente utiliza esse saquinho no plate ou no chassis e, além disso e do paramento do funcionário,
Depois de realizar o exame, a gente tem que pegar o aparelho, porque muita gente esquece que o aparelho portátil, o aparelho de raio-x portátil, ele entra no isolamento. Ele é um meio de contaminação também. Então, depois de sair de lá, pegar um paninho, uma compressa e com álcool, clorexidina e algum produto desgermante, fazer uma limpeza prévia no equipamento. Quem faz isso é o técnico. Quem faz isso é o técnico. Tá? Vocês documentam em algum lugar essa higienização ou não? Olha, normalmente isso daí não é documentado, mas o que é relatado é, por exemplo, de tempos em tempos, o Denis é melhor para dizer a regularidade disso daí, a gente faz uma limpeza terminal no aparelho, independente se entrou no isolamento ou não. Certo. A gente faz uma limpeza terminal. Mas, quando você sai do isolamento, a gente tem que fazer uma limpeza... Aí vocês tiram esse plástico que vocês colocam? O plástico é só na placa, Só onde na vai placa. fazer o exame do paciente. Ah, tá. No equipamento, não tem como você colocar um plástico nele, Tá. no aparelho de raio-x portátil. Então, a gente faz uma limpeza Depois que você superficial sai. nele. Tá. Exatamente. Agora, eu falo para você que não tem como a gente fazer o controle disso daí, porque às vezes a gente fica durante um tempo sem utilizar em isolamento. Às vezes a gente utiliza 3, 4 vezes por dia. Então, eu acho desnecessário fazer esse controle. Agora, a limpeza terminal, sim, deve ser feita um controle. Tá? Vamos lá. Falando ainda de patologia, a gente tem aqui, ó, o TCE, uma imagem de TCE, a gente tem sarcoma de Ewing, e a gente tem, eu coloquei aqui para vocês, só para nível de curiosidade, fratura de galho verde. Tá? Fratura de galho verde, ela é específica de criança. Tá? Você não vai ver isso num adulto, porque o osso da criança, ele ainda está em formação, e o periósteo, a camada mais externa do osso, ela tem uma certa elasticidade. Então ela recebe esse nome fratura de galho verde, porque quando você quebra um galho verde, vocês vão ver que ele não se parte completamente. Ele dobra, ele sai as pontas da madeira ali, mas ele não se rompe dos dois lados da cortical óssea. Então esse daqui é uma fratura que é muito comum não, é específica de criança, tá? Agora, não só sarcoma de Ewing, como osteosarcoma, alguns outros tumores, vocês têm que ficar atentos quando vocês receberem uma criança. Como que ela quebrou a perna? Ela chegou com um diagnóstico de fratura lá já, para fazer um raio-x. A mãe fala, estava andando em casa, eu estava brincando e quebrou. Quebrou como? Bateu em algum canto a perna? Não, estava andando e quebrou. Aí você já levanta a suspeita. Não existe fratura assim, do nada. Ninguém quebra o osso do nada. Se o osso sofreu uma fratura, é porque ele já estava comprometido por alguma outra patologia. Tá? Então ali no caso, vocês podem ver, ó, a imagem está pequena, mas dá para ver aqui, ó, no espaço medular, que ele está bem comprometido, a cortical óssea desse lado também, você quase não enxerga, ela está bem rarefeita ali. Perdeu cálcio, perdeu força, o osso vai quebrar exatamente naquele ponto. Tá bom? Agora, falando sobre o preparo da sala. A gente falou sobre o exame. A primeira coisa que a gente vai receber é o pedido de exame. Aqui em Santos, a gente está trabalhando tudo na base do papel ainda. Mas em muitos lugares aí fora, é tudo informatizado. Então, o técnico, ele está lá no setor dele, ele vai receber o pedido de exame direto no computador, no sistema. Então, ali ele já vai receber o pedido com nome, todas as informações, hipótese diagnóstica, tudo. Aqui, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse nível. Futuramente, se Deus quiser. Mas quando você receber o pedido, antes de pôr o paciente para a sala, principalmente se for criança, vai ter uma sala de espera, você vai receber o pedido, eles vão ficar aguardando ali, você vai analisar o pedido, e aí depois você vai preparar a sala, tá? De acordo com a necessidade do exame. Se for exame contrastado, você vai lá, prepara o meio de contraste, a enfermagem vai nos auxiliar nesse caso, tá? Às vezes, dependendo do exame, o médico, o radiologista também. Mas essa parte de preparar a sala
fica por conta do técnico, tá? Lençóis, os EPIs que a gente falou tanto aí, avental de chumbo, protetor de tireoide, luva. Aí teve alguém que comentou assim, a luva é pouco usado, em pediatria é muito usado. É muito usado. Os pais, eles vão usar para segurar a criança. Então, luva, por incrível que pareça, nós temos aqui, viu gente? Ninguém nunca usou, mas nós temos aqui. E olha que não é nem todo em serviço que você encontra luva de plumbífera também, né? E outros meios de contenção que é, né? O lençol, às vezes o bebezinho você tem que fazer aquele charutinho, enrolar ele, fita, saco de areia, espuma. Quando você trabalha no setor pediátrico, você não encontra esse tipo de utensílio à venda. Isso daí é tudo feito por nós. A gente pega um saquinho, enche de areia, fecha ele, tá vendo? Aqui tem as iniciais, ó. ICR, HC. A gente pega, às vezes, comprar um equipamento, veio, que nem geladeira, fogão que a gente compra em casa, não vem aqueles isopores. A gente pega um estilete, a gente vai, molda, corta, a gente utiliza isso aí para fazer um molde. Esse daqui, por exemplo, a gente apoia a cabeça da criança aqui, ó. A gente utiliza tudo isso daí de criatividade para poder realizar o exame da melhor forma possível, tá? Eu vou dar mais exemplos para vocês. Antes daqui, após a leitura do pedido médico, não havendo dúvidas a respeito do exame realizado, o próximo passo é preparar a sala, né? Radiologia pediátrica é muito importante a rapidez na realização do exame, tá? Por isso que é bom preparar a sala, porque quanto mais tempo você levar com a criança dentro da sala, a criança se estressa. Nós mesmos, quando nós vamos fazer algum exame e você chega lá e toma aquela canseira para ser chamada para fazer um ultrassom, para fazer uma ressonância, você vai ficar cansado, você vai ficar estressado. A criança fica muito mais estressada do que um adulto. Ela não entende. Então, preparando tudo, deixando tudo à mão, fica muito mais rápido para você realizar o exame, né? Até a posição da mesa e da estativa já deve estar tudo pronto, com a ampola de raio-x direcionada lá, tá? Quando é exame contrastado, foi o que eu disse para vocês, tem que deixar tudo prontinho dentro da sala, tá? Equipe de enfermagem, médico radiologista. Uma observação, ó. Mesmo que exista um material para imobilizar a criança, saco de areia, faixa, fita, a gente deve evitar ao máximo esse tipo de restrição, de prender a criança, tá? Sempre de preferência, na conversa. Eu já fiz isso, a criança chegou agitada e vai conversando, vai brincando com a criança, ela acalmou, fazer o exame numa boa. Em último caso, tenta pedir para os pais dar um avental de chumbo, algum meio de proteção, tireoide, que tiver ali, luva, pede para eles segurarem as crianças. Só que, nem sempre uma mãe tem condições de levar o filho com o pai, com mais um acompanhante no hospital. Às vezes ela vai sozinha. E dependendo da criança, ela não vai conseguir segurar a criança sozinha. A gente sabe disso. Então a gente vai utilizar algum meio de contenção, mas a gente deve evitar isso daí ao máximo, porque o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é muito rigoroso quanto a maus tratos à criança. Então, se o pai ou a mãe não estiverem presentes ali, não estiverem entendendo corretamente aquele procedimento, isso daí pode virar uma complicação para a gente, tá? Pode dizer que você maltratou o filho dela ali, você abusou, fez algum procedimento à força no filho dela. Isso não é legal para a gente depois, nem para o funcionário e nem para o serviço. Então, deve-se evitar ao máximo. E é muito complexo, né, por conta que, tecnicamente falando, todo exame em criança a gente usa um tempo muito rápido de exposição. Sim. Já por conta para a gente tentar minimizar essa agitação da criança. Sim. Mas sempre na restrição, sempre a gente compromete também o exame. Sim.
segurando, a criança está irritada, não sei o quê. Então, assim, sei que na prática vai se levar muito mais tempo para convencer a criança de que aquilo não vai machucar, que não é uma injeção, que não, né? Mas aí é aquela coisa, quem, no seu caso, que está no setor, no hospital, que lida com criança, o técnico que é habituado a tratar com criança, já cria uma forma de tratamento. Já tem as historinhas montadas na cabeça, já tem o que dá certo, o que dá errado. Então, assim, como tem estagiários aqui, é muito bom para vocês também estar estagiando no lugar que atende criança. Porque quando você se forma e se depara, você atende um público específico, você passa a atender criança, você sente um baque. Por conta a dificuldade é muito grande. É muito grande. Envolve pai, envolve mãe, envolve a criança que já está machucada ou doente. Então, é muito complexo mesmo. É quase uma especialização em pediatria. Sim, sim. E você mencionou os pais, ia chegar agora nesse fundamento aqui, ó. Preparo dos pais, não é que o pai vai fazer o exame, mas você tem que preparar o pai para entrar com o filho na sala para fazer o exame. Por quê? O filho do cara está doente, você tem que pensar primeiramente nisso. Quem tem filho aqui sabe, quando o seu filho está doente, seja uma gripezinha, o que for, a preocupação é imensa. Você não quer ver o seu filho doente. Então o pai e a mãe eles já estão nervosos ali, já estão estressados porque o filho deles está doente. Então você tem que entender isso daí, você tem que ter jogo de cintura, você tem que primeiramente acalmar os pais. Porque se o pai ou a mãe não entrar calmo na sala de exame, você não vai conseguir realizar o exame. A primeira etapa é acalmar os pais, explicando para ele como que vai ser realizado o exame, passo a passo, tá? E uma coisa que a gente vê muito por aí, o pai e a mãe entram na sala assim com o filho e falam assim, não vai doer nada. Pô, isso daí já deixa o moleque com medo, não vai doer nada. Só de falar o nome dor, né? Menciona isso daí. Vai tirar uma fotinho, né? Exato. E às vezes a criança vem da sala de injeção, né? Isso eu ia mencionar agora. A maioria dos serviços... Isso serve para o pessoal da enfermagem aí também, ó. A maioria dos serviços, principalmente de pronto-socorro, quando a criança passa no pediatra, o pediatra vai lá e prescreve. Soro, isso, aquilo, a medicação, raio-x. Coleta de sangue. Coleta de exame de sangue é quase que unânime, quase que em todos os lugares por onde eu já trabalhei, inclusive no Instituto da Criança, onde deveria ser diferente. Mas até lá é assim. A enfermagem pega e leva a criança primeiro para fazer o quê? Vamos furar. Aí a criança toma aquela injeção, pega aquela agulhada de acesso, ela vai chorar, ela vai ficar estressada. Aí depois que colher os exames, tomou a medicação, vamos mandar para o técnico de raio-x. Entra numa sala escura, né? Aí a criança vai chegar lá naquela sala de raio-x, vai ver o cara de jaleco branco, aquela cara feia, ele vai falar, vai me dar mais uma injeção. Ele vai abrir a boca e vai chorar. Então a gente sempre bate nessa mesma tecla. Pega, leva para fazer o exame primeiro. Ele vai sentir muito rápido. Quando ele tomar a injeção, eu te garanto que ele vai sentir, além da dor, medo. Além da dor, o medo. Exatamente. Então, eu sei que nem sempre dá, viu, gente? Existem exceções, a gente sabe disso, dependendo da gravidade da criança, do movimento de serviço, né? Mas, sempre que possível, vamos direcionar ela para fazer um exame, tá? Fez o exame, eu acho que tem que ter aquele sistema de atendimento, o mais grave passa na frente, isso em todo lugar tem. Fez o exame, manda lá para a medicação. Tá? Sobre os pais, era isso que eu tinha que falar. Os pais mais tranquilos, realização dos exames. Olha lá, uma coisa que eu acho legal também é colocar os parâmetros de exposição antes de você posicionar. Cara, eu mencionei de preparar a sala. Pode-se entender
os parâmetros de exposição também. Sabe por que eu não quis entrar nisso daí? Se a gente entrar em parâmetros de exposição, o Denis tem um exemplo claro. Para fazer um raio-x pediátrico, a gente tem que usar um tempo curto. Consequentemente, a gente sabe que um tempo curto é menos dose que o paciente vai receber. É menos possibilidade de você ter que repetir o exame. Porque se o tempo é curto, a possibilidade da criança mexer diminui. Aí a possibilidade de você ter que repetir o exame, consequentemente. Só que eu não quis entrar nesse detalhe, porque a gente já falou tanto em técnica e nutrição radiológica aqui, mas isso vale. Os mais novos, principalmente, porque, por exemplo, eles não estão habituados com umas técnicas. Sim. Aí ele posiciona a criança, na raio-x de crânio, que é um raio-x bem complicado de segurar, né? Aí beleza, tá perfeito. Aí ele vai lá, vai com a técnica. Aí ele vai, putz, mas peraí, quanto que é mesmo? Enquanto isso a criança tá se revirando igual um jacaré na mesa, assim. Já saiu tudo da posição, a técnica ele vai ter que antes. voltar lá para posicionar a criança de novo, voltar. Sim. Né? Só fazendo o adendo aí, para que fique claro, principalmente para o pessoal que não é da radiologia, quando nós falamos em técnica, nós falamos em fatores que a gente utiliza para a captação e para a produção da radiação e a captação da imagem. Muitos acham que é só chegar lá e apertar aquele botão. Chegou lá, apertou o botão, já vou mexer no contraste, no brilho. Os fatores a gente tem que utilizar rapidamente, fazer cálculos rápidos de cabeça ali para utilizar aqueles fatores. Então são essas as técnicas que está se referindo o Léo ali. São os fatores que a gente utiliza no aparelho. Óbvio, o pessoal, o indivíduo do público, né, que são as pessoas, os profissionais que estão ali próximos, não tem necessidade nenhuma de saber daquilo, não tem obrigação nenhuma de saber o que é a técnica. Mas nós, técnicos, temos obrigação de saber e fazer esse cálculo rápido para se tornar um exame o mais rápido possível. Entendeu? É só para fazer um exemplo para o pessoal que não é ligado à área da radiologia, saber o que é a técnica que está e adiante do que o Léo está comentando, quando você está começando a profissão, é estagiário, está para se formar, esse cálculo matemático que todos nós temos assim, de anos trabalhando, a gente já olha, já bate, já sabe. O pessoal que está começando não tem essa noção. Então eles vão bem para a parte técnica mesmo, que eles precisam fazer o que a escola, a faculdade ensina, cálculos matemáticos, físicos, espessura da massa que vai ter que ultrapassar, e tem que fazer tudo aquele cálculo na cabeça, e enquanto o Rodrigo falou, a criança está se revirando na mesa. Então, assim, aí é aquele negócio de a gente preparar toda a sala, inclusive a parte técnica do aparelho. Eu vou mais além ainda, né? Esse nosso primeiro encontro de radiologia, eu espero que a gente continue fazendo nos próximos anos aí, faça mais. A gente vai futuramente falar sobre técnicas também. Hoje em dia, isso vai chegar aqui para a gente mais cedo ou mais tarde, a radiologia digital. E hoje em dia, uma coisa que é muito importante, vocês falaram de proteção radiológica, e eu vejo isso, o raio-x digital, os estagiários vão passar por isso. O raio-x digital, tem muito técnico que já não tem mais essa preocupação que vocês colocaram, dele ficar, eu vou dar tanto de KV, vou baixar o MAS, porque o raio-x digital hoje, para quem não sabe, ele dá uma técnica automática. Ele ajuda a nossa vida, porque você chega lá, dá uma técnica aproximada, e ele vai fazer a correção, ele vai fazer o exame. O número de perdas de erro em exame cai absurdamente. Só que... Economia também. Só que proteção radiológica, esquece. Porque eu vejo muito técnico aí que vai fazer um raio-x numa criança, coloca a técnica lá em cima, o aparelho vai corrigir mesmo. Técnica palestra. Ele vai causar uma superexposição naquela criança, porque ele sabe que o aparelho ele vai interromper. Então, não importa se você trabalha no raio-x que nem da Zona Noroeste, que a revelação é na Macrotec, na processadora, aquele controle antigão, ou se você trabalha num equipamento moderno, DR. Tenha o bom senso de colocar em mente a menor dose possível para o paciente. Colimação, diminuir o tempo de exposição. Futuramente a gente vai falar em outros encontros a respeito disso daí. Mas obrigado aí por ter lembrado a gente. Vamos lá.
mais sobre pediatria agora. Preparo dos pais e aí o preparo da criança. Eu tenho que confessar que a criança nem sempre é fácil você conseguir convencer ela de fazer exame. Eu tenho sorte, o pessoal fala assim para mim, mas você trabalha no hospital infantil, nossa, deve ser muito estressante. 99% das crianças que chegam até mim para exame são crianças que já fazem acompanhamento no hospital desde bebê, desde pequenininhas. Então, a criança já se familiarizou com o serviço e elas não dão trabalho nenhum, por incrível que pareça. Quando chega uma admissão, uma criança nova no serviço, essa sim, você já tem que ficar mais esperto. É uma admissão, aí você já tem que ver o estado emocional dos pais, você já tem que começar, antes da criança entrar na sala, conversar com a criança, muita conversa. E uma coisa que ajuda muito é o ambiente. O ambiente. Hoje em dia, serviços que estão especializados em pediatria, eles têm a sala completamente diferente. A gente foge daquele aquele padrão, tudo branco, tudo limpinho, sabe? Jaleco do profissional branco. Lá a gente usa jaleco colorido. Lá tem funcionário que trabalha vestido de Batman. Legal. Tem o Capitão América, tem o Batman. Então aquilo já traz a recepção já é outra. Diferente. Você é aquele super-herói, né? Eu ainda não escolhi, não. Eu ainda não escolhi. Vou nesse nível, né, Leonardo? Nós vamos ter um grande espaço aqui para atender crianças, né? Já vamos preparar os nossos técnicos aí, cada um. Já podem comprar as fantasias. Eu te garanto que não vai faltar super-herói Aí aqui. é bastante, são todos ótimos, viu? Mas super-herói vocês já foram para o que vocês fizeram lá no raio-x, né? Nosso super-herói já faz tempo. Isso aí. E aí, outra coisa muito legal são as salas. Gente, tem cada serviço de pediatria que você entra dentro da sala, você fala, que legal, dá até vontade de fazer exame. Eu não cheguei a trazer aqui a foto da ressonância nossa lá do Instituto da Criança. A ressonância, ela tem uma temática de fundo do mar. Que legal. O equipamento de ressonância, você já viu já, Marcelo? Não? E você sabe, só fazendo um adendo, que existe uma ciência, né, da cor, acho que é cromoterapia. Sim. Não, é terapia através das cores, que o azul, ele chama saúde, a cor azul chama saúde. Então, muitas vezes, eles fazem essa opção de pintar de azul. Verde, calma. O verde acalma, mas o azul atrai saúde. Por isso que muitas vezes eles fazem sistemas assim, porque a cor é uma cor que puxa mais para o azul, né? E aí o equipamento de ressonância, ele tem o formato de um submarino. Aí a criança está deitada ali na mesa, às vezes a gente consegue fazer uma ressonância até uma criança maiorzinha, sem a necessidade de anestesia, que em outros serviços seria impossível. Aí a criança entra no submarino, as paredes são todas pintadas assim, com desenho de peixe, tudo. Uma coisa sensacional. Tanto a internação como o exame não é traumático, não vai trazer um trauma para a criança, muito pelo contrário, né? É muito legal, muito interativo, a criança interage mesmo. Sim. Então, as salas, vocês vão encontrar aí fora lugares muito, mas muito bonitos mesmo. A nossa tomografia, outra que eu deveria ter trazido para vocês, a gente tem o tomógrafo, a sala não é temática, só que ele tem o tomógrafo e tem um projetor que vai mandar a imagem para uma parede lateral e tem uma TV em cima também. Por que a gente tem que colocar uma TV e um projetor? Porque depende, quem conhece tomografia, quem não sabe, eu vou explicar. Depende da posição que o paciente vai entrar no equipamento. Às vezes ela entra com a cabeça e às vezes ela entra com os pés. Então se ela entrou com os pés, ela vai assistir um desenho na TV. Se ela entrou com a cabeça, ela vai assistir o desenho na parede. É muito legal. E a gente tem uma série de DVDs lá. Galinha Pintadinha é campeã. Essa daí. Hoje a gente, quando primeira
pacientezinha para fazer a raio-x. Tem que pensar no futuro aqui, né? Não. Ela Fazer vai umas agora coisas que ela vai assim. fazer um dentinho e vai ter que fazer um dubainzinho dela, né? Sim. E é isso que eu ia perguntar, porque no raio-x dá para ficar com a galinha pintadinha no celular? Assim, Já a mãe assinou. pintar? Dá. Setores que não têm esse tipo de Ressonância não dá, estrutura, né? Ressonância não dá, não. né? Setores que têm esse tipo de estrutura para tomografia ou para raio-x, a mãe pode ajudar. A mãe pode segurar o celular ali e ficar mostrando para a criança. Conseguiu. Isso daí Eu cuidar da criança. é muito legal. Inclusive, voltando ainda sobre os pais, só uma coisa que eu estava esquecendo de comentar. Ainda sobre os pais. Agora são 4 Tem muito horas. pai que Que já horas? está com aquela criança Vai dar 4 horas, hein? 8 anos de Vai dar idade. 4 horas. E ela tem uma, Então, sei lá, uma polissacaridose, grau 2, ela tem uma má congênita. Aí a criança chega, e ela chega assim, toda tortinha lá para fazer o exame de raio-x. Aí o técnico olha aquilo, vocês estagiários, então, prestem muita atenção nisso. Aí ele olha aquilo e fala, putz, a primeira coisa que vem à tua cabeça é como é que eu vou fazer o exame dessa criança? Que é difícil. A criança tem uma escoliose assim, ó, ela tem uma lordose, ela é toda tortinha, coitada. Aí você tem que fazer um exame que dê um diagnóstico preciso para o médico, que seja aceitável, um padrão bom. Como que eu vou colocar essa criança para fazer o exame? Tem muito técnico que ele acha que ele sabe tudo na vida. Aí a mãe vai falar alguma coisa e o profissional, não, mãe, pode deixar que eu sei o que eu faço. Gente, presta atenção. Aquela criança tem 8 anos. A mãe daquela criança cuidou dela há 8 anos daquele jeito. A mãe daquela criança passou por vários e vários serviços, hospitais, clínicas, etc. e tal. Vários médicos, vários profissionais. Vocês acham que a mãe daquela criança não sabe a melhor forma de fazer o exame? Ela sabe melhor do que qualquer um de nós. Aí quando uma mãe dessa chega, ô mãe, como que você está acostumada a fazer o exame dele? Cara, fica fácil para você trabalhar. A mãe vai pegar a criança, ela vai colocar a criança, ela vai posicionar a criança para você. Então assim, aí vem aquela outra questão, escutar o paciente, escutar o acompanhante do paciente. Porque nem sempre você vai saber sair daquela situação. Mas os pais da criança que estão acostumados com ela a vida toda, eles sabem. Isso daí, cara, é uma coisa que a gente aprende lá, não só os técnicos, os médicos, a enfermagem. Quando você aceita que a mãe da criança, os pais da criança, eles podem até saber mais do que você ali, a sua vida, o seu serviço ali melhora, o andamento do seu serviço. Pode acreditar em mim. Tá? Agora, voltando a falar sobre a criança. Na impossibilidade da realização de uma forma espontânea, que nem eu falei, a gente pede ajuda para os pais. Mesmo assim, se os pais não conseguirem, porque a gente sabe que nem todo pai é ali firme na hora de segurar os filhos, né? Mulher é pior ainda, hein, gente? Mulher fica ali chorando, segurando o filho. Aí a gente procura usar algum tipo de restrição, de contenção. Só que todo e qualquer procedimento de restrição, de contenção da criança, tem que ter a aprovação dos pais. Não queiram fazer um exame forçado, segurando a criança, se o pai ou a mãe não aceitarem, não permitirem. Isso é muito sério. Se o pai ou a mãe não quiserem fazer aquele exame, a conduta do profissional é: vou passar essa situação para a equipe médica, e a equipe médica vai conversar com os pais, vai tentar convencer os pais da realização do exame, seja dessa maneira, seja através de anestesia. Já teve casos que os pais não aceitaram que se fizesse uma tomografia para a gente prender uma fita na cabeça da criança. Aí, a gente não vamos forçar.
passamos para a equipe médica, o médico foi lá, foi muito rápido o argumento que o médico usou. Senhor, você prefere que a gente faça o exame do seu filho dessa maneira, ou você prefere que a gente agende com anestesia? A gente vai ter que agendar para outro dia com uma equipe de anestesista aqui, vai ser um exame demorado. Equipe de anestesia é um exame invasivo, é um exame que existem os riscos. Aí ele colocou um certo terror. E ele não está errado. Todo mundo sabe que o procedimento de anestesia não é um procedimento 100% seguro. Depois de um argumento desse, os pais, não, tá bom, vamos lá. Foram lá, colaboraram, a gente conseguiu realizar o exame. Então, é importante, nada deve ser realizado à força, sem consentimento dos pais. Quando a gente se trata de exame de criança, pediatra. Tá bom? Gente, pode falar. E também tomar cuidado com alguns pais também, né? Porque tem pai que é totalmente tapado. Uma vez lá no hospital onde eu trabalho, o técnico quase foi mandado embora. Porque ele foi atender um pai, um bebê, com o pai, só o pai. Né? Aí o pai, ele colocou a criança na mesa e acho que alguma coisa caiu no chão, isso foi uma chupeta. Ele abaixou para pegar. Quando ele abaixou, a criança rolou e caiu no chão, em cima da mesa raio-x, e bateu a cabeça no chão. O técnico quase se lascou, cara. Quase se lascou. Foi por pouco que ele não se lascou. Ele só não se lascou porque tinha outra pessoa, acho que tinha um estagiário junto com ele, que realmente viu o que aconteceu, que foi o pai que descuidou naquele momento. Mas tem pais que, se a gente não tomar cuidado, dá uma belazão lascada. Isso entra no preparo dos pais, quando a criança, você vê que ela corre o risco de cair, de sofrer uma queda, de se machucar dentro do ambiente, você já tem que falar com os pais, não tira o olho dele, fica aqui do lado dele. Isso é muito comum. Né? Aí você vai dar o EPI, o equipamento de proteção avental de chumbo, aí você fala assim para a mãe, estica esse braço, porque a mãe quer largar a criança e colocar o avental. Fala, mãe, segura com essa mão aqui a criança, você coloca ali no outro braço dela, aí depois você segura a criança, deixa ela terminar de se vestir. Isso daí é importante, tem que ficar atento. Porque criança, você descuidou um segundo, milésimo de segundo, vai pro chão. Vai pro chão. E na sala de raio-x, na mesa, ainda não inventaram isso, uma mesa pediátrica que tem algum sistema de segurança para a criança não rolar ali. Não tem uma grade, né? Podia ter uma gradezinha ali. Na veterinária tem uma cuquinha assim pra você colocar o cachorro. Não, nunca vi. Tem veterinária, né? Você deita o cachorrinho ali, ele não consegue rolar. Legal. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Aqui eu coloquei algumas fotos de alguns tipos de restrição que a gente costuma fazer. Gente, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Estou falando tanto que minha boca está seca aqui já. Eu não posso colocar nada no aparelho, eu tinha várias fotos, eu tenho um arquivo lá em casa, mas eu não quis usar algumas delas, porque senão vocês iam falar assim, nossa, isso daí é tortura tal. Tem umas lá que são a criança chorando, esperneando. Aí eu escolhi essas daqui, Porque essa criança está com uma carinha bonitinha, lá, está aparentemente feliz, está com um saquinho de areia aqui, os pais segurando. Essa daqui, esse tipo de técnica eu costumo usar muito em pacientes de UTI, paciente que está inclusive inconsciente, tá? Que o braço está ali, o paciente está inconsciente, você coloca o braço dele, a perna dele em cima da placa, e aí você vai fixar com fita crepe ou algum esparadrapo. Quando se trata de criança, a gente toma um cuidado excessivo de não ter a fita crepe em contato direto com a pele. A gente procura colocar uma compressa de gás, a gente abre e coloca ali e envolve com a fita crepe e segura, tá? Porque tem muita criança com a pele sensível, tem muita criança que tem alergia também, então a gente toma todo cuidado para não acontecer nada com a criança. Aí a gente costuma fazer com muita frequência mesmo esse tipo de contenção.
Esse daqui, ó, quando é bebezinho, é mais quando é bebê. Aí a gente pede, às vezes a enfermagem mesmo, as meninas da enfermagem têm mais prática em embalar a criança ali, principalmente se for as meninas da UTI, né? Então, nossa, aí elas fazem um charutinho da criança lá, a gente consegue fazer o exame, tá? Mas a princípio é isso, tem vários meios de contenção, tá? De segurar a criança. Proteção radiológica. Vocês já cansaram de ouvir isso daí hoje, né? Mas aqui estão os equipamentos, ó. Luva, protetor, o saiote, protetor gonadal, luva, avental, tá? E, lembra que vocês falaram das técnicas? Isaac, ó. Além da correta utilização dos EPIs, e luvas plumbíferas, avental, protetor gonadal, tireoide, óculos, se faz necessária a utilização de um menor tempo de exposição possível, proporcionando uma menor dose de radiação e minimizar possibilidade de repetição do exame devido ao artefato de movimento. Os exames que a gente mais repete na radiologia são de crianças. E o motivo é claro, bem claro. A criança, ela muitas vezes não vai ficar quietinha, ela vai mexer. Então, a gente repete o exame devido a artefato de movimento na imagem, porque a criança não ficou quietinha. Tá? Vamos lá. Execução do exame. Aqui, só para finalizar, como eu estou falando sobre raio-x de esqueleto de criança, as incidências básicas de uma rotina de esqueleto, né? Que é o crânio, a mãe sempre com avental, protetor de tireoide. Aqui faltou meia, né? De tórax, essa criança aqui, ela é até grandinha, ó. Na radiologia, sempre que você vai realizar um exame de raio-x de tórax de criança, ou seis da face também, se possível, realizar de pé, em ortostática. Por quê? Como a maioria de vocês sabe, em ortostática você tem nível hidroaéreo, se tem um derramezinho, se tem um pneumotórax, sinusite, se está com sinusite, você vai ver o nível, tá? Então, sempre, se possível, em pé. Ah, mas não dá para fazer de pé? Vamos tentar fazer sentado. Lá a gente tem um banquinho, a gente coloca o banquinho na estativa, direciona o raio, a criança sentadinha, às vezes ela fica mais quietinha, mais confortável do que se estivesse deitada, sentada. Aí a gente realiza a maioria dos exames com a criança sentada ou em pé. Só bebê, ou quando a criança tem alguma necessidade especial, que a gente acaba realizando deitado mesmo. Tá? Sim, está acabando aqui, só para finalizar. Raio-x pediátrico não é um bicho de 7 cabeças. É gostoso. É que nem eu falei para vocês, eu prefiro 1000 vezes fazer um exame de uma criança do que fazer exame no pronto-socorro da vida de um cidadão bêbado lá, drogado. Esse cara vai te dar muito mais trabalho que uma criança. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tem uma perguntinha. Deixa eu tirar uma dúvida. Pode que falar. Não só diz respeito à criança, diz respeito à nossa exposição. A quantidade de radiação ionizante do fixo para o móvel é diferente? No móvel, você acaba tendo que utilizar mais radiação. Quando eu falo mais radiação, significa que você tem que aumentar a técnica mais do que se você estivesse realizando na sala de raio-x. Por quê? Porque na sala de raio-x, eu vou puxar uma imagem para você ver. Na sala de raio-x nós temos a mesa e aqui nós temos um dispositivo, ó, tá? Essa daqui foi feita lá, inclusive lá no Hospital das Clínicas. Esse daqui é um equipamento DR.
ele tem uma grade antidifusora. Essa grade, ela vai fazer com que você realize um exame com uma melhor qualidade, tá? Você pode aumentar a distância do tubo para o filme, distância foco-filme. Você consegue com isso mais um recurso para diminuir a exposição do paciente, coisa que no leito você não consegue. Às vezes o tubo de raio-x, ele está muito próximo, principalmente na UTI NEL, aquele nosso aparelhinho, ele fica bem em cima da criança. Então, a grosso modo, explicando, quanto mais distante tiver o aparelho de raio-x da criança, que a gente chama de distância foco-filme, menor a quantidade de radiação que a criança recebe. Estou certo ou estou errado, Isaac? Isaac é o... E os profissionais? Os profissionais, é que você não pegou... Porque tivemos aulas e mais aulas. Muito sobre a proteção radiológica aqui. Mas, eu não vou me aprofundar muito, porque o pessoal já está assim, sem paciência para esse tema. Mas, no leito, a gente tem que manter uma distância segura. E o que é uma distância segura? Se for em pediatria, você tomou uma distância de uns 4 metros, você já está segura. Não necessariamente significa que você não vá receber radiação. Porque que nem o Isaac deu um exemplo bem interessante aqui quando ele falou. Aqui é o aparelho de raio-x. Aqui, ó, eu estou direcionando, tá vendo o laser? O raio-x naquela direção. O raio-x ele não vai fazer curva. Ele vai seguir, ele é uma onda eletromagnética, é como se fosse uma onda eletromagnética, como se fosse uma luz. Ele vai seguir nessa direção. Então, ele não vai fazer curva, só que quando ele atingir aquela superfície, o que ele atingir na frente dele, ele vai refratar. Então ele vai se espalhar. Quando eu emito uma radiação nesse ponto, aquele ponto que está ali, ele vai receber uma dose muito alta, que a gente chama de radiação primária. Quando ela atinge aquela superfície e ela espalha, é o que nós chamamos de radiação secundária. A quantidade de energia que tem naqueles fótons de raio-x, na secundária, ela é muito menor. E aí, eu fiz um raio-x aqui, você está aí. A radiação secundária que vai sair dali da parede e vai chegar até você, ela vai ser inofensiva para você, mas vai chegar. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós vivemos num mundo, isso é física, isso é química, radiação tem em todo lugar. Quando você compra uma água mineral para beber, olha lá, fonte é a radiação na fonte, ela está te mostrando ali. Tudo tem radiação. Quando você vai na praia, toma um sol, você está tomando radiação. Então, assim, a radiação não é, eu tenho que ficar numa bolha, não posso tomar radiação. Você não pode tomar radiação excessiva e desnecessária. E nós, essa é a questão. Com esse simpósio, a gente viu a necessidade de a gente montar um manual de segurança, entendeu? Então, a gente vai ter que trabalhar agora essas questões. Mais alguma dúvida, gente? Esclareci? Well, em nome da nossa comunidade aqui do complexo, educação continuada, nossa coordenação, todos os companheiros aqui do trabalho, a gente parabenizar pelo excelente trabalho que você fez enquanto líder e hoje enquanto membro da equipe, por ter nos apresentado também um sucessor bem à altura, né, que já começou realizando bastante coisa. Passar o certificado. Bom, Agradecer.